Muito boa tarde, hein? 0-0 em casa nunca é bom resultado? Nunca. Ó, pro Corinthians, jogando com 2 a menos em grande parte do jogo, 0-0 não foi tão ruim, não. Quem conta a história desse jogo pra gente é o Renato Peters. Quando a última chance do adversário passou longe, o Corinthians pede o fim do jogo, vem o chute de fora pra fora do gol. Deu pra dizer que o empate não chegou a ser um mau resultado. A gente sai satisfeito pelo ponto, né? Mas a gente fica chateado pelo que aconteceu no decorrer do jogo. E o fim desse Corinthians e Grêmio trouxe junto os sinais de uma entrega sem igual. O torcedor corintiano está muito orgulhoso da postura na minha opinião, da postura do time hoje, um grande jogo. É o que a torcida sempre fala do time. Essa é a cara do clube, a dificuldade, a superação. Renato Gaúcho trazia um recado pelo que aconteceu em Porto Alegre. João Alberto, um homem negro espancado até a morte. Matheus Henrique. Em campo, logo nos primeiros minutos, sinais de que o Grêmio seria um adversário complicado. Foram 3 chances seguidas. Vem o Jean-Pierre, fora! Jonathan Cafu, tá no fundo. Contra uma tentativa de chute de Luan. Luan pôs no peito, bateu pro gol e bateu mal. Longe da bola, a partida começou a ganhar outro rumo. Os corintianos reclamaram que o volante Darlan, que havia levado um amarelo, deveria ter sido expulso quando pegou Otero por trás. Ele já tem cartão, salve o Espínola. Para cartão amarelo, é o critério que o árbitro tem que adotar. Minutos depois, o zagueiro Marlon fez falta em Matheus Henrique. Marlon vem pra cima dele, falta dura. Levou um amarelo. Mas quando o árbitro viu a situação da perna do jogador do Grêmio, trocou a cor do cartão. Expulsão direta. Caio Max Vieira foi ao monitor do VAR rever a jogada, mas manteve a posição. Direita pro Orejuela. O Grêmio não aproveitou a vantagem da expulsão. Souza, na frente pro Luiz Fernando, saiu Cássio, toque pro meio. Gil afasta, Fábio Santos completa o corte, mete fora escanteio. Tenta ligar o turno, volta com ele. Ainda correu o risco no contra-ataque. Escapa do Jeromel, rola por dentro, Luan dominou, adiantou, ganhou a dividida, pintou o gol. Ela vai tocada, Vanderlei vai voltar pro Otero, salva Orejuela. Aí, aos 20 minutos do segundo tempo, Otero derrubou Luiz Fernando no limite da linha da grande área. O corintiano já tinha amarelo, levou o vermelho. Outra expulsão e outra bronca do Corinthians, desta vez por uma falta no começo da jogada. Na expulsão do Otero, eu acho que os 2 cartões foram normais. O que não foi normal é que o Otero tem uma falta, ele recebe uma falta antes do lance que originou a expulsão dele. Sinal de que as coisas iriam ficar mais tranquilas para o Grêmio na casa corintiana, com 2 jogadores a mais em campo. Foi exatamente o que não aconteceu. Que sufoco. Tenta o toque pro Luan, tabelinha dele com o Fagner. O Corinthians foi avançando no toque de bola. O corte da zaga foi no pé do Fábio Santos. Depois, Fagner e Vanderlei. Espalma, Vanderlei! Para comemorar mesmo, foi a melhor chance de toda a partida. O que se viu dali em diante foi o Grêmio no ataque, mas quando a bola foi cruzada, sumiram os gremistas. Do outro lado, era pressão para cima do juiz. Professor, só 2 minutos de acréscimo tá bom, hein? Disse o Gil. Ele deu 5. Mas o Grêmio não conseguiu marcar diante de um Corinthians que se multiplicou na defesa. Eu espero sinceramente que todos os atletas tenham entendido que a partir de hoje, a partir deste jogo, a gente não pode apresentar nada inferior a isso em termos de entrega, em termos de atitude, em termos de personalidade. Nos próximos jogos tem que ter esse mesmo espírito para a gente ir subindo na tabela, buscando o resultado, pensando jogo a jogo. Foi jogo duro, sofrido, brigado. Foi uma noite bem Corinthians. Ó, daqui a pouco a gente volta para falar do empate entre São Paulo e Vasco. É já já.
Fala, galera, deixa eu dar boa tarde de novo, porque agora a gente tá pra todo o Brasil. Aqui comigo, eu sou o Felipe Andreoli. Quero convidar você do Brasilzão a ficar com a gente aqui em nossa casinha, o nosso Globo Esporte de São Paulo. Espero que vocês curtam essa semana conosco. A gente vai falar agora do São Paulo, o tricolor perdeu a chance de ficar no topo daquela tabela que acabou de sumir aqui, cara. É isso mesmo, o São Paulo teve essa chance, mas ficou no 1-1 com o Vasco. Você confere como foi o jogo. Adversário na zona do rebaixamento todo desfalcado. Até o goleiro titular fora por Covid, o Lucão, de 19 anos, fez o primeiro jogo da vida no Campeonato Brasileiro. Partida em casa, tricolor completo, cenário perfeito para manter aquela relação especial com o torcedor. Aí você vê o Fernando Diniz. Arquibancadas vazias porque a gente está no meio de uma pandemia e não pode ter aglomeração. Só que mesmo com o Morumbi assim, sem ninguém, dá para perceber que time e torcida estão bem conectados. Esse é o melhor momento da era Fernando Diniz. Tudo por conta do que está acontecendo dentro de campo. São Paulo podendo ser líder. Se a 7ª vitória tivesse vindo, o São Paulo estaria ali empatado em pontos, com o Atlético Mineiro líder. Por isso, aquele pulinho, bola debaixo do braço, joinha e sorriso do Luciano não durou até o final do jogo. Acho que a gente não estava numa tarde inspirada, né? O Vasco veio para marcar e foi bem na marcação, conseguiu o gol e se manteve ali nos contra-ataques. Se a gente ganhar, a gente estava brigando lá em cima outra vez, lá entre a liderança. Luciano resumiu bem. O português Sapinto, que comanda o time de shorts, armou uma defesa de respeito. Com 3 zagueiros, o Vasco segurou o tricolor. Nessa imagem dá para ver bem, uma linha de 5 jogadores pouco à frente e outra com 4 lá atrás. O São Paulo não achava espaço. Jogar contra linhas baixas é a coisa mais difícil que tem no futebol, na minha opinião. E ao mesmo tempo, em contrapartida, se defender em linha muito baixa passa a ser meio que, até por fazendo uma analogia, a coisa mais fácil que tem para fazer no futebol. Então fica aquilo que é mais difícil contra aquilo que é mais fácil. Para furar essas tais linhas baixas vascaínas, só com algum erro. E teve. Jadson errou na hora de dar o chutão, só que a bola ficou pro Luciano. E ali, ele foi mortal. Esse foi o gol de empate, porque bem postado lá atrás, o Vasco usou o contra-ataque. O vacilo do Bruno Alves ao tentar fazer a linha de impedimento. O Cano disparou para abrir o placar. O Cano saiu na cara do Pompe, pé direito! A frustração ela acontece por conta que o time está lutando de fato para chegar em primeiro. Então a gente, quando perde a chance, você perde 2 pontos e não ganha 1, como foi hoje, né? O São Paulo teve chance de vencer o jogo? Teve. Nos pés de quem? Do artilheiro do time com 17 gols. Brenner, cara a cara com o goleiro, do jeito que ele gosta. Errou. Não fez o gol e ainda teve que ouvir zoação. Conheço o Brenner há bastante tempo, né, de estar na seleção brasileira. E aquele lance ali, a gente fez até uma brincadeira antes, que eu saí falando que ele não era homem de palavra, que ele estava falando que ia fazer gol em mim. E não foi dessa vez. Se deu melhor hoje? Hoje eu me dei melhor, bem melhor. O jogo terminou empatado, 1-1. Só que teve um golaço do São Paulo ainda. O time jogou de preto e os nomes nas camisas eram de personalidades negras brasileiras. Sara foi Zumbi dos Palmares, Léo, Elza Soares. Ademar Ferreira da Silva vestiu Daniel Alves. E Luciano, autor do gol, foi Machado de Assis, que escreveu: "Não é a verdade que vence, é a convicção." Frase que se encaixa bem na realidade do tricolor de Fernando Diniz, tão convicto. Caio, olhando rápido, são 2 pontos a menos, mas 3 jogos a menos. Mas ainda assim, mesmo jogo contra o Vasco, é para lamentar esse empate, né? A situação na tabela é muito boa. O São Paulo vai brigar pelo título desse Brasileirão, mas era o jogo para embalar. Pelo momento que o São Paulo vive, pela confiança, por estar jogando em casa. Mas acho importante a gente enaltecer a qualidade do adversário. O Vasco fez um grande jogo, marcou muito forte o São Paulo e teve no contra-ataque boas oportunidades também. O São Paulo e Vasco sempre é o jogo que sai faísca, mas agora a gente vai falar do Palmeiras, que, olha, foi todo desfalcado lá enfrentar o Goiás, lanterna do campeonato. Tentou de tudo lá em Goiânia, mas no último minuto, 1-0. Outra novidade é nós termos que jogar com os jogadores sem treinar com a equipa. Isto é, não faço magia,
não é desculpinha do Abel, não. Palmeiras que pegou o Goiás no sábado só tinha 13, é isso mesmo, 13 jogadores do elenco profissional. E olha que o português ainda teve a volta do Gabriel Menino e do Luan, recuperados da Covid, mas... O Gabriel Menino chegou hoje, o Fabrício chegou hoje, o Fabrício não tinha treinado sequer com a equipa, mas enfim, estamos aqui e eu sempre disse isso, não vou fugir, quer nas vitórias, quer nas derrotas, o responsável sou eu. Mesmo com todos esses problemas, o Palmeiras começou bem. Tem rebote, Luiz Adriano cruzou na boca do gol fechado, espalma, Tadeu! Mas aí, não bastavam os problemas que o Palmeiras já tinha antes do jogo, começaram outros durante. Primeiro, o Luiz Adriano sentiu e teve que sair. O que está ruim sempre pode piorar. Ele anula o amarelo do Mike, que está expulso. Mike vai de sola por cima da bola, atinge o jogador do Goiás. E o árbitro Bruno Arleu foi chamado na beira do campo pelo Carlos Braga. E ele muda o cartão. Não era dia, meu camarada. No finzinho, um chute lá do meio da avenida do Miguel Figueira e gol do Goiás. Pressão do Goiás. Patrick de Paulo não consegue acompanhar na marcação. Golaço! Do Miguel! É do Goiás! Palmeiras ainda teve a chance de empatar com o Luan na sequência, mas o dia chegou. A primeira derrota de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Um dia isto ia ter que acontecer. Infelizmente hoje fomos, na minha opinião, demasiado penalizados por todas as incidências de jogo, mas como disse, 24 horas. Hoje vamos sofrer, mas amanhã é outro dia e prepararemos a equipa para o próximo confronto. E o time do Abel tá na disputa pelo título, né, Caio? Sem críticas, 200 desfalques, derrota normal, o Palmeiras está muito forte aí na perseguição aos líderes. Boa, Caioba. Ó, a gente vai descer a serra agora, a gente vai pra Baixada Santista fazer conexão com Flávio Passos, que traz notícias do Santos e da política do clube. É com você, Flávio. Boa tarde, Andreoli. Caio, amigo ligado no Globo Esporte. É isso mesmo. Ontem, aqui na Vila Belmiro, o Santos teve um dia de votação. 1.078 sócios vieram até aqui na Vila Belmiro e desses, 1.005 optaram por dar sequência ao processo que tinha sido iniciado pelo Conselho Deliberativo e confirmaram o impeachment do presidente José Carlos Pérez, que já estava afastado. Com isso, Orlando Rolo, que era o presidente interino, segue como efetivo até o dia 12 de dezembro, quando tem eleição. Aliás, o Rolo fica até o dia 31 de dezembro. O Santos jogou no sábado e perdeu fora de casa, meus amigos. Vamos ver esse jogo. Sábado, Curitiba, Paraná. E o Santos teve 3 adversários. Sabia não? Levanta a mão quem era o primeiro. Ah, tá aí o Atlético Paranaense. O segundo, a LDU, em Quito, pela Liberta. É amanhã, eu sei. Mas o reflexo já estava lá no sábado. Tínhamos 2 frentes pela frente, a de hoje e a da própria terça-feira. O último vilão foi a Covid-19. João Paulo, o Madson e o Sandri já estavam recuperados, mas voltaram a testar positivo. Os 2 últimos, inclusive, jogaram no sábado, mas estão fora da partida contra a LDU. Segundo o comunicado da diretoria do Santos, o Equador veta a entrada de qualquer pessoa nessas condições no país. O resultado só poderia ser um Santos praticamente reserva, que teve uma boa chance com o Arthur Gomes. No segundo tempo, o Atlético abriu vantagem. Marca de cabeça de Agüero! Pouco depois, o John pegou essa bola do Fabinho. Se não fosse a trave, o Santos podia ter empatado. Só que não rolou. Agora, meu querido, é foco total na Libertadores. Tomamos um gol de bola parada, então é tirar o chapéu para essa molecada, recuperar todo mundo que a gente pode para ir lá para cima em Quito e fazer um belo jogo. Ó, vamos falar da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians e Avaí ficaram no 0-0. A segunda partida decisiva vai ser na casa do Corinthians, como empatou. Quem ganhar leva, se empatar, a decisão vai para os pênaltis no dia 6 de dezembro, tá bom? Importante. E agora, vamos ver como foram os outros jogos da rodada. O bagulho foi louco. Esta foi a rodada da inspiração. É isso aí. Inspira, respira. Muita calma nesse coraçãozinho. Em Fortaleza, o Galo chegou primeiro com o Sacha, ele, o xará da filha da Xuxa. É difícil falar isso, Sacha, xará da filha da Xuxa.
Enfim, ele não vestia a faixa, mas deu essa puxada, engatou a quinta marcha e caixa. Acabei não comemorando tanto. O empate saiu ao som de Chu, que é melhor não rimar com nada. Mas foi ele que encontrou Lima. Eu não sou o salvador da pátria! Livre no meio da zaga. Mas bom mesmo foi o Viseu, que passou pelo futebol europeu. O segundo gol foi seu. Depois da esticada que ele deu. Meu amigo, essa doeu. Mas quem disse que alguém ia ganhar, hein? O Sampaoli pode até gritar, mas o Galo só conseguiu empatar depois do Keno chutar o pênalti para marcar. Final de jogo no Ceará, 2-2 no placar. Não quero mostrar só o gol do Maurício, mas também o do Luca, o gol olímpico. E a virada do time do Odair. Caio Paulista fez o tricolor sorrir. Sorrir é ótimo. Caio Paulista fez o tricolor sorrir e na tabela viu seu time subir. Já no Rio, duas histórias diferentes. Um lado confortável, o outro impaciente. Bergson pegou a sobra de Romarinho. E David aumentou o sofrimento do Fogão. Ué, não rimou? Estranho isso. Bom, mas tudo bem, porque o Warley até marcou, mas foi o Fortaleza que ganhou. Assim como o Flamengo, que pode ter feito história. Bruno Henrique correu como um Bolt. Sempre Bolt! Para abrir o caminho da vitória. A primeira de Ceni no comando, para esquecer o Vitinho isolando. A Arrascaeta fez o segundo, mascado. E até o René estava inspirado. Olha que golaço! O filho do Bebeto descontou no fim. Matheus nem comemorou pro Coxa, o resultado foi ruim. E assim foram os jogos do fim de semana, com muitos gols, do jeito que você ama. Amanhã voltaremos com o astral lá em cima. E prometo pra vocês, nunca mais fazendo rima. Sabe como é, né? Daqui a pouco tem mais GE. Já é de volta para mostrar a Stock Car em Goiânia. O Guilherme Salas ganhou tranquilo a primeira corrida. Aí o Alan Kodair levou a segunda. São 10 pilotos na briga pelo título. Até amanhã. Tchau!